Portanto, qual seria o melhor cenário aí para as próximas eleições para a autonomia vêneta e, claro, para os vênetos brasileiros, né, em busca da cidadania do ius sanguinis? Como prometido, eu estou respondendo, né, essa pergunta que foi feita pelo Gerson na live de ontem, e é muito importante, é conveniente que a gente fale sobre isso daqui com, né, pelo menos um mínimo de preparo, porque senão fica difícil. Essa daqui é aquela pergunta de 1 milhão, né? É difícil que a gente acerte, mas talvez seja possível a gente ter uma breve ideia. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Se você quiser apoiar aqui o canal, é possível tornar-se membro do canal, né? Temos o clube de membros do canal, então lá vai ter o vídeo exclusivo, né? Inclusive esse vídeo está indo ali só para os membros e, ou pelo menos antecipadamente, né? Muitos vídeos vão ali antecipadamente para os membros e também tem outras coisas, por exemplo, estou colocando ali músicas medievais vênetas com a letra em vêneto, e também com a tradução e assim por diante, né? Vou colocar mais conteúdo aí ao passar do tempo. Claro que se você quiser fazer a sua doação, é possível fazer isso aí pelo Pix, o 54992-622828, para ajudar, né, incentivar o canal, ajuda o canal. Muito bem? Então, começamos aqui. Essa é a nossa pergunta complicadíssima, né, para a gente responder, porque mexe com os ânimos das pessoas, as pessoas estão todas sempre ou é direita ou é esquerda, só que sempre tem uma base um pouco mais profunda para a gente falar sobre isso. Em primeiro lugar, como a pergunta, claro, ela se destina, ela tem um destino muito claro, né? O Gerson, a pergunta dele foi assim: Fernando, qual o melhor cenário político para as próximas eleições, né? Quando a gente fala sobre autonomia vêneta e para os vênetos brasileiros em busca da cidadania ius sanguinis. É muito voltado, né, para o nosso caso aqui, para pessoas de sangue vêneto. Então, em primeiro lugar, a gente sempre deve relembrar uma coisa importante, que o Vêneto, ele não era uma região italiana, né? Era uma civilização própria, como já mencionamos várias vezes. A República de Veneza teve mais de 1.100 anos, potência comercial, marítima e cultural, e lá só apenas em 1866 é que o território vêneto é incorporado ao Reino da Itália. Então esse processo aí ele vai passar, né, principalmente por aquele plebiscito bastante questionado, né? Então a gente costuma tradicionalmente chamá-lo como plebiscito fraudulento. Então ocorreu, claro, em um contexto aí de pressão política e militar. A partir daí começa um processo de centralização, e esse talvez seja o nosso principal problema dos entraves que temos hoje, né? O processo de centralização. E tudo que era ali local, no caso do Vêneto, identidade, língua, autonomia, passa a ser tudo subordinado a Roma, e assim inicia, né, as mazelas até chegar aos dias de hoje. Bom, que a gente tem, né, para conectar um pouco ao presente, a burocracia da cidadania, né? A gente sabe como sempre foi burocrático isso, a distância cultural, muita distância cultural, a falta de prioridade com os descendentes também, né? Com nós, por exemplo, que somos vênetos do além-mar. Só que como toda a burocracia é centralizada em Roma, não é, né, propriamente dito, lá na região do Vêneto, enfim, a burocracia parte ali por Roma, tudo fica muito pior. Então, o que a gente consegue destacar aqui? O status atual. A Itália ela continua altamente centralizada, as decisões sempre passam por Roma e os processos são uniformes para todo o país, o que gera uma certa consequência, né? Você vira apenas mais um número dentro de um sistema sobrecarregado. Então, você vai ter ali aqueles problemas que eles reclamavam, né? Filas enormes, processos demorados, mudanças jurídicas constantes. E aí, um outro cenário que talvez seja mais agradável seja um cenário de federalismo. Então, o federalismo ele dá mais poder às regiões, elas passam a decidir mais coisas localmente, que é o que a Itália não tem, né? Ela sofre com isso daí. Então, isso abre a possibilidade, por exemplo,
abriria a possibilidade para que o Vêneto tratasse os descendentes de uma forma diferente do resto da Itália, que não fosse tudo centralizado. O que nós vemos aqui com a limitação da cidadania, o que já era ruim ficou pior ainda, porque daí, olha só a tendência do governo italiano. Eles centralizaram daí, então, todos esses pedidos em Roma, né? Antes era nos consulados, e aí o que eles quiseram fazer? Centralizar tudo em Roma, né? Num monstro gigante lá em Roma. Então, é sempre essa coisa, centralizar, 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 burocracia, burocracia, e nunca nada vai para frente. Isso não é só na questão da limitação da cidadania, isso vai ser em relação a tudo. É por isso que o país tem dificuldade, né? O país não anda, é aquela coisa, a economia é um pontinho para cima, um pontinho para baixo, um pontinho para cima, um pontinho para baixo, é sempre assim, né? Não anda, não anda, não anda, não anda. Bom, o impacto prático disso aqui, se tivesse mais federalismo, e depois eu vou chegar, claro, para responder um pouco mais profundamente a pergunta, né? Com mais federalismo, se teria mais eficiência, políticas regionais, né? E maior proximidade cultural também. E depois, claro, nós temos um cenário que poderia ser a autonomia regional forte, né? Que seria o mais importante no caso aqui dos Vênetos. Ela não é, né? A autonomia regional, ela não é independência em si. Que fique bem claro isso, né? Não é a independência que vai destacar o Vêneto da Itália, mas sim a capacidade real de agir como região forte, tá? Isso aí vai incluir o quê? A cultura própria, mais fortalecida, relações externas regionais e programas com a própria diáspora que podem ser fortalecidos sem Roma, né, sem esse entrave com Roma burocrático, tá? Então o Vêneto ele poderia sim falar diretamente conosco, sem precisar pedir uma permissão formal para Roma para fazer qualquer coisa, tá? Isso daqui é um grande problema da centralização. Então isso daqui vai mudar todo o jogo, né? Muda todo o jogo, porque você pode fazer projetos educacionais mais livres, reconhecimento cultural, programas de reconexão, por exemplo. Hoje é muito difícil, apesar, enfim, né, da autonomia estar aí galgando, né, para o Vêneto, mas ainda assim demora, e isso já poderia ter sido feito há muito tempo atrás, né, não foi feito por entraves de Roma, mas sem autonomia, se você quiser fazer um projeto educacional entre o Vêneto e as suas colônias, esse projeto sempre vai ser obrigatório ter a língua italiana, né? Nunca vai ser admitido ali falar, estudar sobre língua vêneta. Pode ser que isso seja feito por baixo dos panos, sem sombra de dúvidas, mas é necessário também que se tenha a língua italiana, e é só isso que vai ser admitido, porque sempre passa por Roma, sempre deve ser, antes de tudo, um projeto nacional de nacionalização, né? Quando a gente vai falar, eles sempre vão pensar um projeto de de aculturação, né, aculturamento das colônias. Então é sempre Roma tratando o restante como colônia, 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 colônia. Então é difícil, né? É difícil. O ideal é que você descentralize tudo isso e que realmente a gente consiga trabalhar de um modo mais direto, porque aí se fala realmente, de fato, né, literalmente a gente consegue falar a mesma língua. Fora isso, é importante porque teria maior reconhecimento cultural e programas verdadeiros de reconexão, e não aqueles programas que são feitos por toque de caixa, né? Porque é necessário, porque diplomaticamente exigem, né? Então, é aquela coisa que não funciona muito, né? Bom, para ser honesto, é claro, né? A independência 100% do Vêneto hoje ela é improvável, hoje em dia, no cenário atual, ela é um pouco improvável, porque ela vai envolver o quê? Conflitos políticos, instabilidade, questões econômicas. Não acho que estejam prontos para isso, nem mesmo a grande massa dos vênetos além-mar, no nosso caso aqui, né? Vulgo descendentes, não é todo mundo que está pronto, porque as pessoas não conhecem a própria história, no Vêneto também tem muito essa dificuldade, então é necessário ter toda uma base para que digamos, esse intuito, né, vá para frente, né, da independência 100% do Vêneto. Não é o momento ainda, porque as pessoas realmente não têm base para isso. Tá?
Mesmo sendo, claro, improvável, a ideia de independência ela serve certamente como pressão para aumentar a própria autonomia. É possível, sim, começar com um passo a passo, né. Mas é necessário que se tenha uma virada de mentalidade, sem sombra de dúvidas, né. A maioria das pessoas acaba fazendo sempre, digamos, uma espécie de pergunta errada. Por quê? Porque a gente vai só ali pensar, isso eu já falei em vários vídeos, né? A gente não pode ficar só pensando em cidadania, ela é uma visão um pouco limitada da questão, né? A gente precisa pensar em identidade, uma visão estratégica. Tanto que é verdade que grande parte das pessoas elas só pensam num efeito prático, num efeito de me beneficiar, que não é raro você ver hoje ali muitos descendentes dizendo: "Ah, eu não quero mais nada, não quero mais nenhum contato", né, com coisas, enfim, que venham da Itália, por exemplo. Tudo bem, você fazer ali um certo para falar a verdade, eu também, né, eu não tenho tanto apreço, né, pelo geral do que vem da Itália, mas sim pela minha própria identidade, pela região do Vêneto, pelas coisas do Vêneto, pela minha própria tradição vêneta, pela língua vêneta, eu tenho mais apreço a isso do que ao restante, né, e nisso as pessoas, ok, estariam até agindo coerentemente, mas assim, abandonar tudo, até a própria tradição, né, a tradição dos nossos próprios antepassados, isso talvez demonstraria uma visão bem limitada, né, da situação e, querendo ou não, entrega essa essa vontade da pessoa que ela só tinha vontade de ter um passaporte, né, só tinha vontade de querer se mudar para lá, de, né, tentar ter alguma coisa além, enfim. Mas só essa parte material acabaria revelando, né. Não estou falando que é o caso de todo mundo, mas algumas pessoas parecem que são assim, né, com esse tipo de discurso. E a gente precisa ter um pensamento mais de identidade, uma visão mais estratégica. Nem tudo dura para sempre também, né, pessoal. Então, se a gente conseguisse fazer um contraste mais forte, a gente tem o que? A Itália, que é uma estrutura jurídica, e o Vêneto, que, para o nosso caso, é uma continuidade histórica. No nosso caso, descendentes de Vênetos, o Vêneto é muito mais importante do que a Itália toda, tá? Então é muito mais importante o Vêneto do que a Itália inteira. A gente precisa realmente preservar as nossas identidades vênetas e lutar para um Vêneto cada vez mais independente, tá? Se a gente só ficar buscando documento, né, vamos ficar reféns desse Estado italiano para sempre. Se a gente busca reconstruir uma identidade, a gente constrói poder, né? Aí sim a gente está construindo poder. Bem, olha só, sem identidade não existe povo. Isso daqui é uma coisa bem, bem séria. E que é por isso que muitos governos italianos tendem a dividir, né, a diluir a identidade das regiões, porque então você enfraquece o conceito de povo regional ali. Então, sem o povo não existe uma força política. A gente não consegue, de fato, ir para frente porque não tem uma força política. É necessário, sim, que nós, como vênetos, acima de tudo, a gente aprenda a língua vêneta, né? A gente utiliza a língua vêneta como a nossa língua, e claro, daí o italiano como uma ferramenta, mas o italiano não é a nossa língua é a língua vêneta, essa que a gente deve dar o prestígio, a gente deve dar o maior valor, e o italiano como uma ferramenta que é útil por conta de uma consequência histórica. Então é necessário que a gente conheça a história real nossa, e resgate os nossos costumes verdadeiros. Porque a gente sabe, né, o indivíduo isolado ele não vai ter poder. O indivíduo isolado não tem poder e a comunidade organizada sempre tem maior poder. É por isso que é importante que a gente também nesse processo comece a formar associações sérias, então, claro que existem várias associações aí que são sérias, mas também existem muitos exemplos de associações que não são tão sérias ou não têm uma visão, que seja realmente que vá ao ponto, né. É uma associação muito, assim, às vezes voltadas para coisas para folclore, ou para coisas que também já não são muito diluídas, né, uma identidade tentam buscar uma identidade italiana diluída,
né? Então a gente não está tentando buscar a identidade italiana, nós temos que buscar a identidade vêneta. As nossas associações que estão por vir, elas precisam buscar, no nosso caso, uma identidade vêneta, né? Não uma identidade italiana, mas sim vêneta, porque aí a gente tem uma ligação verdadeira com a região e consegue mais coisas. Então, grupos estruturados a partir disso e, claro, óbvio, né, também produção de várias outras coisas. Por exemplo, são a partir dessas associações verdadeiramente estruturadas e concisas, coesas, a gente consegue ter produção de várias coisas, como livros, produção de muitos outros conteúdos de valor, né, que saem daqui e que atingem também lá a região do Vêneto, agregando valor para a região do Vêneto e não sempre o Vêneto de Além-Mar, ou seja, o Vêneto brasileiro como um passivo. Então, muitas pessoas sempre estão pensando nessa lógica de se tornarem passivos e não ativos. A gente precisa ser ativo, temos que atuar, temos que ser maiores, temos que liderar, quem sabe até liderar o que é necessário para que o Vêneto se torne mais independente. Sim, né, daqui, vindo daqui para lá, nós temos que liderar. Como a gente está vendo que a Europa tem sérios problemas, nós precisamos, nós somos a parcela preservada, né, desses problemas, nós estamos fora, nós temos uma outra visão, temos um outro conceito, nós estamos aculturados naquela visão macro supranacional europeísta, né? Não estou querendo vir com um discurso de eurocentrismo. Não, não é isso. É uma visão macropolítica de opressão, né, do governo supranacional, que é o que é representado pelo Parlamento Europeu, é óbvio. E depois nós temos a própria ONU, OTAN, enfim, são todos esses órgãos supranacionais que eles ditam regras de como o país tem que ser. Então, eles não têm autonomia lá, engana-se, né? A autonomia é muito distante, nem o próprio país, se a gente for nas últimas consequências, a gente vê que o país não tem autonomia também. Não autonomia geral, tá? Então, nós precisamos parar de falar só com consulados e começar a falar com a própria região. Isso aqui é necessário, tá? Então, intercâmbios, projetos culturais, cooperação educacional. Claro que, óbvio, a partir desse momento a gente deve pensar também a identidade como valor econômico, né? Turismo de origem, produtos culturais, cursos e eventos que a gente pode propor em intercâmbio, tá? Isso aqui gera relevância, visibilidade e interesse do próprio Vêneto. De fato, algumas coisas assim já funcionam, né, há bastante tempo, mas é necessário que a gente venha a agregar isso de uma forma melhor, tá? E assim a gente começa a fazer de fato uma pressão política mais inteligente, né? Não é só, não é confronto, mas sim é um posicionamento. A diáspora ela precisa ser vista como uma extensão viva do Vêneto, no nosso caso, tá? Uma extensão viva. Ou seja, eu vejo muitas pessoas pensando no Vêneto só como a região do Vêneto. Esse é um erro crasso, não é mais só a região do Vêneto. Depois que ocorreu a imigração, a região do Vêneto se estendeu. Ela não é só mais na Europa, ela está em vários outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Então, é preciso quebrar essa ideia que só existe a região do Vêneto no Vêneto. Ela foi expandida para fora do Vêneto, não aqui só aqui no Brasil, mas em outros lugares também, mas o Brasil é a comunidade que tem mais força, a maior comunidade fora do Vêneto. Então é necessário pensar assim, aqui também é o Vêneto, tá? Parem de pensar que aqui não é, aqui também é, porque onde o Vêneto está, Vêneto ali é, sempre foi assim historicamente, isso é comprovado, né, pela própria história, porque os vênetos não se concentraram sempre só na região do Vêneto, formavam bairros, formavam, digamos, outros assentamentos em outras diversas partes relevantes do mundo. Entre elas, a mais relevante, até muito pouco tempo atrás era Constantinopla, e assim por diante. Sendo assim, se a gente quiser, né, entender o problema, é preciso que a gente caminhe um pouco mais a fundo, né? Houve ali hoje, sob o governo da Giorgia Meloni, tirando essa dicotomia esquerda e direita, até mesmo porque, na minha opinião própria, não existe direita na Europa, tá? Mal existe no Brasil.
na Europa não existe, no sentido, de fato, direita como uma força política que pelo menos seja conservadora, A direita europeia ela não é nem conservadora, é uma direita liberal, né, e leva esse liberalismo às últimas consequências. Tirando o fator de uma coisinha ou outra, ela é muito semelhante à esquerda. Então não existe, tá? Principalmente na ética e na moral, principalmente na moral, não existe. Não existe direita ou esquerda na Europa, todos eles têm o mesmo pensamento. Então, são todos pró-aborto, são todos pró-laicismo, são todos pró-isso, aquilo, são todos pró-feminismo, enfim. Né? Então, não existe direita. Né? Só existe uma esquerda verdadeira e existe uma centro-esquerda. Tá? Então, claro, daí depois você tem a demagogia, tem o discurso do palco, tem toda essa coisa, fazer carinha feia, né? Mas isso aí não é direita, pelo amor de Deus, né? Isso aí é palhaçada, é circo. Então, houve um endurecimento prático no reconhecimento da cidadania ius sanguinis, como a gente sabe, e a justificativa central foi excesso de pedidos, pressão administrativa, abuso do sistema, né? Eles dizendo que houve um abuso do sistema por nossa parte, então o Estado italiano está tentando reduzir a demanda e não facilitar o acesso. Isso é típico, né? Típico da burocracia estatal. Isso afeta diretamente nós, né, que nós somos os vênetos brasileiros, não só nós, mas também outros descendentes de outros povos da península, principalmente, óbvio, do Vêneto, que é uma das maiores diásporas, é a maior diáspora, na verdade, que nós temos aqui. Então, isso vai afetar intrinsecamente, né, os vênetos. Bom, se a gente também for, né, um pouquinho mais a fundo, essa não é uma discussão meramente ideológica clássica, é uma disputa entre centralização e autonomia. Tá? Quando a gente começa a tentar responder um pouquinho mais a pergunta ali do Gerson. Tanto direita quanto esquerda italianas podem restringir a cidadania por pressão estatal. Tá? Então, sim, foi agora o espantalho de direita que eles têm, né, na Europa, foi agora o espantalho de direita da Giorgia Meloni, os seus conectados ali, que fizeram a limitação, né, mas a esquerda propôs essa limitação, tradicionalmente ela propunha essa limitação, né? Sempre propôs essa limitação. E agora essa limitação veio por um partido, né, dito de direita. É por isso que eu falo para vocês que eles na verdade, têm uma mesma base, um mesmo pensamento, né? Portanto, assim, claro, vem também conforme uma espécie de flexibilização política, né, por interesses políticos. Mas o que realmente importa é quem defende a autonomia regional para nós, né, para os vênetos, é isso que importa, é quem defende a autonomia regional, quem precisa politicamente da diáspora, é isso que importa, Roma não precisa da diáspora, eles não têm, né, essa necessidade, eles não enxergam essa necessidade, e quem quer eficiência administrativa. São esses os três pilares fundamentais que vão nos ajudar lá. Quem defende a autonomia regional, quem precisa politicamente da diáspora e quem quer eficiência administrativa. Isso já começa a responder um pouco a pergunta do Gerson também. Então, o melhor cenário concreto, um cenário realista, né, que seria ideal nesse caso. Bom, um governo nacional moderno, tá? Se a gente precisa e tem que, né, votar em alguém, um governo nacional moderno, não hipercentralizador. Então, automaticamente, os partidos de esquerda acabam caindo aqui. Tá? Não porque eles são de esquerda, mas porque a política do partido de esquerda em si sempre é mais centralizadora. Apesar de não ter tanta diferença, né, na Itália ali, mas o partido de esquerda ele tem por política centralizar mais. Então, claro que a gente precisaria buscar ali o que nos resta, uma centro-direita, um partido de centro, né? Só que assim, com menor impulso de restringir mais a cidadania, e, se possível, mais flexível, né? De tirar essa restrição da cidadania, mais pragmatismo administrativo. Então, a gente precisaria procurar, sim, por governos menos centralizadores, porque, olha, a Giorgia Meloni, né, tudo, eles acabaram sendo governos bem centralizadores também.
Tá? Então, a gente evitaria cortes abruptos e mudanças radicais, por exemplo, mais ainda no ius sanguinis. Então, se possível, retroceder algumas mudanças que se teve até agora. Bom, aqui está, eu gostaria de destacar o ponto-chave, né? O ponto-chave para nós seria o fortalecimento de partidos regionalistas do Vêneto. Em primeiro lugar, a gente tem, por exemplo, o exemplo principal seria a Liga, né? A Liga Norte, ali especialmente a sua ala mais autonomista, porque tem uma ala que não é tanto autonomista, mas a ala que é mais autonomista. Não só a Liga, né? Isso aqui foi um exemplo porque todo mundo conhece, mas existem aí outros partidos, hoje em dia na região do Vêneto, né? O Partido dos Vênetos, entre outros partidos, partido independente, também independentista Vêneto. Enfim, a gente precisa, né, focar mais nesses partidos aqui para realmente desenvolver algo interessante. A Liga, por exemplo, nasceu ali com foco regional no norte da Itália, então ela vai defender a ala mais, né, conservadora nesse aspecto para a região do Vêneto, não aquela muito nacionalizada, né, mas a ala mais conservadora, ela vai defender a autonomia fiscal, descentralização, valorização das regiões produtivas. Por que a gente se obriga a falar da Liga Norte também? Porque ela já é um partido grande, né? Então, por ser um partido grande e que continua administrando o Vêneto, eles têm bastante poder. É necessário, sim, que a gente inclua eles e não vá só para os outros partidos menores aí que têm surgido. E que bom que tem surgido, né? Então, o impacto direto disso é que quanto mais forte for o regionalismo, mais o Vêneto ganha poder para negociar. Então, quanto mais o Vêneto fica forte, né, mais poder para negociar eles têm. Então, é necessário desenvolver essas lideranças regionais fortes no Vêneto. Nós temos o exemplo do Luca Zaia, né? Tem o próprio agora presidente, novo presidente do Vêneto também. Então, o exemplo do Luca Zaia, o Zaia ele tem um forte apoio popular, né? E ele já defendeu coisas importantíssimas, a maior autonomia, identidade regional, políticas próprias para o Vêneto. Acredito que o presidente do Vêneto de agora fará também um bom trabalho, né? Então, é necessário que a gente apoie. Claro, óbvio, tente contornar as coisas erradas vão surgir, mas que a gente sempre tente apoiar e incentivar mais o desenvolvimento das coisas boas para o regionalismo, tá? Então, um cenário ideal, um Vêneto politicamente forte dentro da Itália, ele é quase que como semi-autônomo. Tá? Então, é necessário a gente fortalecer cada vez mais a nossa região ali de origem. Assim sendo, também a gente consegue fazer uma pressão institucional por federalismo. Esse é o eixo mais estratégico que se tem até agora. Maior autonomia significa mais controle administrativo, mais capacidade de criar políticas próprias, né? E para nós que somos ítalo-brasileiros, né? Então, possibilidade futura de processos mais rápidos, programas regionais para descendentes e reconhecimento cultural oficial. Reconhecimento cultural oficial é importantíssimo. Vocês podem achar que é bobagem, mas é importantíssimo. É isso que, por exemplo, poderá dar, num futuro, um passe um pouco mais livre, sem tanta dependência, por exemplo, do ius sanguinis, né? Um primeiro passe mais livre para o descendente ir e vir para a região e voltar, enfim, tá? Então, é importantíssimo. Seria um primeiro passo, é claro, né? Não estou falando que o ius sanguinis não é importante. Agora, falando sobre ele, do ius sanguinis, o que seria o melhor cenário efetivamente? Vamos começar pelo pior cenário. Itália centralizada. É por isso que é importante prestar atenção no partido, prestar atenção no que ele fez já, né, nos políticos, o que eles fizeram. Não só votar para ser contra a Giorgia Meloni, né? Porque senão, se vocês começarem a votar cada vez mais em partidos contrários a Giorgia Meloni, o risco de vocês ficarem caindo em partidos mais centralizadores é absurdo, né? Quanto mais centralizador, menos chance de vocês recuperarem os direitos, né? O direito do ius sanguinis. Quando eu digo vocês, estou falando, né, eu também, no meu caso, tá? Então, Itália centralizada significa o quê?
uma pressão migratória maior, né? O resultado disso são restrições, cortes geracionais, burocracia maior, então pode ser que venham até mais cortes na função da limitação da cidadania. Agora é só para filhos e netos, daqui a pouco vira só para filhos. Existem já cidadanias assim, né, pelo mundo, que é só para filhos diretos. Então, cuidado. E aí, de repente, não pode mais por via judicial. Então, tem que ter cuidado, porque tudo que está ruim pode piorar. Tem que ter um cuidado quanto a isso. Então, quanto menos descentralização, eu sei que muitas pessoas não vão entender, vão falar, ele está falando isso para não votar na esquerda. Não, pessoal, existe uma lógica. Quanto mais centralização, isso mostra, tende a dificultar tudo, porque há mais burocracia, há mais processos, né? Tudo vai se acumular e eles vão querer cortar tudo, tá? Então, a gente precisa lutar por menos descentralização. Nesse caso, não vai ter partidos ali de esquerda que sejam descentralizadores. É difícil encontrar isso na direita, quem dirá na esquerda, mas a gente precisa fazer esse trabalho, ou seja na direita ou no centro, tem que buscar sempre por descentralização, no caso da Itália ali. No Brasil também, né? No Brasil também é muito centralizado. Bom, a manutenção, o melhor cenário aqui que nós teríamos, a manutenção, é óbvio, do princípio do ius sanguinis, né? E aí a gente precisaria de uma descentralização da gestão. Isso é, Roma mantém a lei, né, do direito ao sangue, e as regiões, assim, ganhariam poder operacional. Isso permitiria, então, desafogar os consulados, criar canais regionais, priorizar os descendentes ligados ao território e não tanto aquelas pessoas que chegaram, que não têm, assim, origem nenhuma, porque é justo que se priorize o descendente acima daquele que não tem nenhuma origem. Ah, mas ele trabalha, ele lá, ele faz isso, aquilo. Mas tudo bem, mas ele não tem origem. Então, se o descendente, ele é um ativo, ele se torna um ativo para a região, ele tem que ser priorizado, tá? Tem que ser priorizado. Bom, onde é que a gente entra em tudo isso? Nenhum cenário político vai funcionar se a gente não for relevante dentro dele. Então é importante ser relevante. Não basta ficar reclamando nas redes sociais, porque isso não torna ninguém relevante. A gente precisa, primeiro ponto, o número importa, e a organização também é muito importante, né? É necessário que a gente crie pontes diretas com o Vêneto, para que a gente não fique só dependendo de consulados italianos, né? É necessário que a gente busque instituições regionais, projetos culturais, e se elas existem de um jeito que não beneficia, que não tem, né, tudo aquilo que a gente precisa, é necessário cobrar que elas comecem a desenvolver aquilo que a gente precisa, né, voltado para o descendente, e se elas não existem, é necessário que a gente comece a pensar em criá-las, tá? Então, depois disso, mais uma vez, eu defendo a ideia de a gente virar ativo e não problema. Tá? Por exemplo, aquilo que fazemos aqui é sim um ativo. Por quê? Porque envolve educação, envolve, né, cultura, história, envolve informação. Então, o descendente, ele acaba virando um ativo para a região e não só um problema. Problema, especificamente o problema mais agravante, são aquelas pessoas que não têm contato nenhum e, de repente, eu descobri que tenho lá alguém na família que veio da Itália e agora eu quero a minha cidadania porque eu quero o meu passaporte europeu, ponto final. Né? Isso aqui é um problema só, é um problema. Ah, mas o ius sanguinis, bababá, bababá, bababá. Sim, mas tudo bem. Mas só que assim, a pessoa precisa pensar além disso. E não simplesmente em ter um passaporte europeu para ela poder viajar livremente, para ir e vir, e, enfim, tá? Então, ela precisa ser um ponto a mais nessa escala, porque senão a gente sempre está dando justificativa para eles limitarem cada vez mais. E não adianta, né? A justificativa eles vão ter se a gente não se organizar. Então, hoje o discurso estatal é muitos pedidos, problema. Muitos pedidos, problema. A gente precisa inverter isso. Ou seja, a diáspora tem que virar um valor estratégico intrínseco nela. Ela deve demonstrar que é um valor estratégico. E não simplesmente, assim, teve a imigração e lá tem as pessoas, e por que a gente não usa? Eles terem que ter essa ideia. Sabe? Então é difícil muitas vezes eles terem essa ideia. Nós é que temos que mostrar isso. Então, o melhor cenário político não é aquele ali que vai prometer mais cidadanias, é aquele que devolve poder, no nosso caso, ao Vêneto.
É necessário ter essa ideia do regionalismo, porque a partir disso nós vamos ter os outros benefícios, né, que são necessários. Então, se Roma, né, continuar decidindo tudo, a gente vai ser sempre um processo. Vocês precisam entender isso. Se Roma continuar decidindo tudo, a gente vai ser sempre um processo, um número. Se o Vêneto ganha força, a gente deixa de ser um pedido e passa a ser parte de um povo. Né? Então, para Roma, nós não somos um povo, somos só pessoas que perderam ali, que foram aquela época para lá e aí nasceram lá no Brasil, quem sabe são todos misturados com sei lá quem, eles nem entendem nada do que é a Itália, eles estão totalmente aculturados lá, são 100% brasileiros, e não tem ligação com a Itália, então não precisa, né? Então não precisa. Então Roma não tem essa ideia. Roma é um abstrato, é a burocracia, é a máquina do Estado. A máquina do Estado não pensa no povo, né? Ela não tem a ligação com o povo. Ela não vai ter esse sentimento. A máquina do Estado vai querer cortar, vai querer isso, vai querer aquilo, vai querer economizar, vai querer facilitar aquele processo burocrático aqui e ali. Então, eles estão se lixando. Basicamente é isso. Pensem em Brasília. Mesma coisa. Né? Estão se lixando. Se você aí na sua comunidade quer ensinar isso, quer fazer aquilo, o Estado está praticamente se lixando. Eles estão preocupados com a gravata, com o terno, com o poder político, com o centro, com isso, com aquilo, tá? Eles não estão preocupados com isso daí. Então é necessário que a gente fortaleça a região. O melhor cenário político é simples: menos Roma, mais Vêneto. Menos Roma, mais Vêneto. A partir dessa pequena frase, vocês podem ir direcionando todas as ações de vocês, para quem já vota, para quem já tem a cidadania reconhecida, né, que é o caso de muitos de nós, tem que sempre pensar nisso. Menos Roma, mais Vêneto. O que isso significa? Qual a interpretação que eu tiro disso? Tem que tirar a centralização de Roma e mais regionalismo, tá? Não precisa necessariamente apenas ser regionalismo para o Vêneto, pode ser regionalismo para a Itália inteira, mas vai beneficiar o Vêneto também. Certo? Então, por exemplo, já seguindo nesse argumento aqui de como a gente pode se pautar pelas nossas decisões, foi o próprio referendo que teve agora. Tá? Se eu pensar menos Roma, mais Vêneto, olha só o caso do referendo aqui. Foi o referendo chamado referendo sobre o judiciário na Itália, né, impulsionado aí por setores ligados, principalmente à Liga, né, a Lega Nord. Né, tinha como foco principal o quê? Separação de funções dentro da magistratura, responsabilização de juízes, mudanças no sistema disciplinar, ou seja, era mais, claro, eu entendo que era mais sobre o funcionamento do judiciário do que, óbvio, sobre a autonomia, mas a gente não pode ser literal, né? Não pode ser tão cego assim. Um judiciário menos corporativo e mais responsável tende a reduzir a concentração do poder em estruturas fechadas. Então, para nós seria mais sentido, e na verdade fez mais sentido, porque, se eu não me engano, a maior parte dos descendentes no Brasil votou sim, seria mais sentido votar sim. Não porque o Vêneto iria ganhar autonomia a partir desse voto, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas sim porque se acabaria um pouco mais com a descentralização. Não só ter essa votação, vou votar contra o governo, votar contra o governo, votar contra o governo. Só que votando contra o governo, em muitos casos, você está alimentando o mesmo Estado que te tirou a cidadania. Tá? Então você deve votar sempre para o fim da centralização em todas as esferas. Nesse caso aqui, um judiciário menos corporativo e mais responsabilizado, ou seja, mais responsabilizável, né? Responsabilizável, ele tende a reduzir a concentração de poder nas estruturas fechadas, né? Isso aqui poderia, no caso, porque não venceu, poderia gerar mais transparência, menos bloqueios institucionais e maior a abertura a reformas, inclusive reformas regionais. E grande parte dos descendentes deixou isso passar, né? Não foi a maioria, mas grande parte das pessoas pensou errado, votou errado, só contra o governo. É importante parar com esse pensamento de torcida. Parem com esse pensamento de torcida, porque vocês estão condenando o futuro. Tá? Então, nesse sentido, sim,
podia ter sido visto como um voto contra estruturas rígidas e centralizadoras. É. Claro, mais uma vez, ele não era um voto que vou votar assim e aí todo mundo vai ficar autônomo, mas era um pequeno processo dessa engrenagem. Menos Roma, mais Vêneto. Menos Roma, mais Vêneto. Ou menos Roma, mais as regiões. Então, isso aqui poderia ter facilitado um pequeno passo, né, nesse processo. Sempre é preciso pensar desse jeito aqui. Uma leitura estratégica, né? Então, nesse caso, o voto sim, ele foi coerente, quem votou sim foi coerente com a mentalidade anti-centralização, tá? Especialmente para eleitores do norte, regiões produtivas como o Vêneto, e nós, né, descendentes que já desconfiamos, né, da burocracia estatal há muito tempo, né, não só no Brasil como lá na Itália, né, porque existe um padrão. Roma, ela sempre vai tentar centralizar. É por isso que, por exemplo, Roma não iria querer o sim, iria querer o não, né? E regiões, principalmente do norte, como a gente viu, Lombardia, o Vêneto, buscam por eficiência e autonomia. Portanto, o voto sim nessa questão teria sido melhor, né? Pensando nesse aspecto, menos Roma, mais Vêneto, né? Então, claro, fugindo das interpretações simplistas, esquerda, direita, a favor, contra governo, aí, né? Certo. Então, eu acho que o que eu separei foi basicamente isso para tentar responder um pouco a pergunta do Gerson, né? Claro que o que realmente faria a diferença, no caso, seriam reformas, né, de autonomia regional, federalismo fiscal, descentralização administrativa, políticas diretas do Vêneto para a diáspora, e principalmente tirar esse monopólio de Roma sobre as decisões estratégicas. Então é necessário que isso seja feito com maior força. Sempre pensem quando agora vocês forem votar, se isso ajuda a centralizar ou ajuda a descentralizar. Essa é a questão, não é a questão sou a favor do governo, sou contra, direita ou esquerda. Esqueçam isso, porque isso daqui está condenando o futuro de vocês, certo? Então, é necessário que a gente acabe tendo essa perspectiva maior. Bom, o que eu tinha anotado, acredito que seja isso, e me deixem aqui nos comentários, né, vocês, o que vocês acham dessa análise, se vocês concordam, se não concordam, por que não concordam, né, qual seria a outra análise que a gente poderia fazer a respeito disso. Já convido você que é descendente de Vênetos a participar aí da nossa imersão, vou colocar aqui na tela, vai acontecer imersão DNA Vêneto, desvendando sua história, no dia 16 e 17 de maio, vai ser um workshop comigo e também com o pessoal aí da Nexo Dino, tá? Nexo Dino, daqui a pouco a gente fala melhor sobre eles aí. Mas eles vão vir com uma abordagem ainda mais rica sobre dados de DNA. Então, essa imersão vai acontecer nos dias 16 e 17 de maio, é um final de semana, tem bastante tempo ainda para se inscrever, mas não deixa para o final, porque geralmente a pessoa deixa para o final e depois esquece e passou. E aí não fica disponibilizado, né? A gravação não fica disponibilizada para quem não participou, apenas para aqueles que participaram e não conseguiram vir. Vai ter gravação para aqueles que se inscreveram, né? Para quem se inscreve, não consegue vir, eu disponibilizo a gravação e também as pessoas que, porventura, vão se inscrever já sabendo que não vai conseguir vir, depois eu disponibilizo a gravação, mas elas não vão ficar depois para todo mundo, tá? Então, vem, se inscreve, faz a imersão aí. Linguamare mais Nexo Dino, essa parceria para trazer para vocês mais informações. Sendo que os 5 primeiros inscritos, né, vão ganhar aí uma, digamos, vão ter ali no próprio workshop uma análise um pouco mais aprofundada sobre os seus resultados. Isso é muito bacana, tá, pessoal? Então, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, do grupo. Vocês podem entrar no grupo da imersão. Depois eu entro, faço contato com vocês, explico melhor como é que vai acontecer e também a questão dos valores. E também vou deixar nos primeiros comentários fixados. Bom, e por falar, né, a gente estava falando aqui sobre a Nexo Dino, olha só, eles são parceiros aqui do canal, então eu vou mostrar aqui na tela. Se você não conhece, dá uma passada lá no site deles
e o site deles é bem fácil, deixa eu colocar aqui na tela, tá ali, ó. Então, o site deles é nexudino.com, né, ou Nexugeno. Então, Nexudino. Eles vão ter várias coisas aqui, vários produtos que você pode escolher para conhecer mais sobre os seus antepassados, tá? Então, vale a pena você conhecer um pouco mais o site deles. Se você se interessar por alguma coisa, é possível utilizar o meu cupom LenguaMari15, tudo junto. Utiliza o meu cupom LenguaMari15, tudo junto. E aí você tem um desconto, é óbvio, na sua compra aí. Então eles são muito melhores aí do que vários outros sites famosos, e eu já pude ver por comentários, né, pessoas dizendo: "Nossa, esse pessoal, essa empresa Nexudino é muito boa, né, entregou coisas que, outros aí não conseguiram me entregar". Então vale a pena você dar uma olhada aqui no site deles, tá bom? Então, olha só, também eu tenho outra informação para vocês, caso você se interesse, né, por saber melhor como é que anda todo esse processo da cidadania, porque muitas vezes a gente só fica, bisbilhotando as coisas na internet e não conhece muito bem o que está acontecendo de verdade. Então você pode, é óbvio, falar lá com o pessoal da Alma Cidadania, né. Pede lá informação para eles, vê o que está acontecendo, o que não está, quais são as probabilidades, né, o que é real, o que não é. Tem muita mentira na internet, muitas pessoas falando abobrinha aí, que não conhecem muito. Então vai lá e fala com eles, entre em contato, tem aqui no próprio site ali, lá no início, né, tem contato, você consegue falar diretamente com eles, tá? Consegue falar diretamente com eles. Então, você vai conseguir ficar bem mais preparado, e é óbvio, não existe só a cidadania italiana, eles também trabalham com cidadania europeia em geral, né, cidadania italiana, portuguesa, espanhola, você consegue, ter uma orientação melhor e, se for o caso, se você quiser entrar, né, com o seu processo de cidadania, é possível, você mencionar aqui que conheceu a Alma Cidadania no canal Lenguamare, e você vai receber um belo desconto no seu processo, tá? Um belo desconto no seu processo. Então fala lá com eles, pessoal da Alma Cidadania. Muito bem? Bem, acredito que seria isso, né? Não tenho mais nada aqui para destacar para vocês. Me deixem aí os comentários o que vocês acham daquilo que foi comentado. Espero que eu tenha respondido, esclarecido alguma coisa, né? Das dúvidas do nosso inscrito Gerson. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.